Vamos lá. Então, olha só, aqui a gente está falando de temperismo, né? Basicamente é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos, né? Que vão ser responsáveis pelo processo de degradação das rochas, né? E uma das consequências, né, desse processo de intemperismo é a formação de solos, né? Então, esse conjunto de transformações que são dados pelo intemperismo, né, que atuam sobre a rocha, tem uma relação muito direta com os aspectos físicos naturais. Então, a perspectiva que a gente tem que ter aqui nessa análise é de que, quando a gente fala dos diferentes tipos, né, processos de intemperismo, é preciso pensar em algumas variáveis, alguns fatores ou alguns elementos que contribuem com o processo de intemperismo. O primeiro, né, eu acho que é interessante a gente revisitar isso aqui, que é a questão da rocha, né? O tipo de rocha que está sendo intemperizado. Então, alguns processos de intemperismo, eles vão ser mais, outros vão ser menos duradouros. Por quê? Porque você pode ter rochas mais resistentes, como é o caso das rochas magmáticas e rochas metamórficas, assim como você pode ter rochas mais frágeis, mais vulneráveis, como é o caso das rochas sedimentares, certo? Outra coisa importante para entender o processo de intemperismo é o tempo, né? Principalmente na perspectiva do tempo geológico, né? Então, é outra variável importante. Topografia do relevo, né? Por que isso? Quando a gente analisa uma vertente íngreme, ela vai ter um nível de escoamento superficial maior. Logo, o intemperismo químico vai ser menor se comparado com o físico. Já aquelas áreas planas, a água pode manter-se mais tempo sobre a rocha, aumentando o grau de intemperismo químico. Então, são algumas variáveis também importantes aí, né? Outra coisa que não dá para ignorar é a questão climática, né? Clima quente, seco, frio, com neve, chuvoso, né? Então, o intemperismo também ele vai estar muito ligado à questão climática. Inclusive, nessa questão que a gente está corrigindo aqui, ela pede para analisar essa conjuntura e essa inserção aí dos fatores geográficos sobre o intemperismo. Aí. Só isso? Deu? Ok. Bom, aí vamos analisar a questão então, certo? Então, olha só. Tem um mapa, né, com as letras aqui distribuídas sobre o território brasileiro, né? E aí está assim, sendo assim, considere intemperismo químico. Cadê? Cadê a criatura aqui? Pronto. Então, considere aqui intemperismo químico, intemperismo físico, né? Aí vem assim, assinale a alternativa que indique corretamente o tipo de intemperismo predominante de acordo com as condições ambientais, tá? Bom,
Quem está tentando entrar aí, gente? Bom, então vamos lá. Na letra A, qual é o intemperismo predominante, galera? Químico ou físico? Então, vou colocar aqui amarelo para químico e vou colocar aqui o azul para o físico, tá? Vamos tentar ver aqui. Bom, o intemperismo aqui em A, ele é Físico. químico. Opa, 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 opa. Por que isso? Hã? Vamos pensar um pouquinho, meu prezado. Olha só, cara, a gente está falando de uma região no Brasil, região norte, região amazônica. Qual é o clima predominante aqui? Equatorial. Pronto, clima tropical, úmido, equatorial, né? Características desse clima. Alta umidade e pluviosidade. Altas precipitações, umidade, temperatura, chuvas regulares. Que tipo de chuva é comum na região? Convectiva, isso aí, né? Por causa do predomínio de centro de baixa pressão atmosférica, etc. e tal, né? Além do fato dos rios voadores da floresta amazônica aqui. Então, neste caso, meu nobre, aqui a gente só pode ter um predomínio maior de intemperismo químico. Certo? Não quer dizer que não ocorra intemperismo físico. Mas aqui a questão está pedindo para analisar qual é o tipo mais comum, né? E aí fazer a relação desse intemperismo com os fatores geográficos. Então, aqui no caso seria intemperismo químico, tá? Entendeu aí, Lucas? Entendi. Bom, aí vem o B. Como é que seria a relação do B ali? Tendo como referência a resposta da letra A, que a gente tem certeza da questão, você já poderia eliminar as alternativas, correto? Vamos ver aqui as alternativas. Se eu tenho certeza que a letra A é químico, então, ó, essas duas aqui estão mortas, certo? Certo. Então, vamos lá. Né? O B, qual é o tipo de intemperismo predominante ali? De qual, professor? A gente está falando de uma região de clima, ali na letra B, não está falando da região que está no centro-oeste brasileiro, que é a região de clima tropical. Tropical. Então, você tem duas estações bem definidas, né? E aí, o que a gente poderia entender ali? Número 1 ou número 2? Número 1. Também número 1. Você entende aqui como número 1. Você tem precipitações em torno de 1.300, 1.500, 1.600 milímetros, ok? Na letra C, olha só. Aqui a gente já pega um pedacinho aqui do interior do Nordeste. Então aqui a gente tem um predomínio do clima semiárido, né? E vai ser
predominantemente o 1, o 2, desculpa. Então, nessa perspectiva, eu não poderia marcar, por exemplo, a letra D, né? Eu não poderia marcar a letra C, a letra A, e aí ficaria aqui, ó, só para desencargo de consciência, a letra D, Minas Gerais, também região de clima tropical, né? Com boas médias de precipitação, e aí, no caso, seria a letra B a resposta, certo? Alguém tem dúvida nesse tipo de análise? Pablo teve. Ah, O Pablo falou que tá, tem. deixa eu Pediu ver para aqui explicar se de novo tem da essa. Amazônia. O que ele falou? Qual a dúvida aí, Pablito? Ah, tá, da letra C. Cara, olha só. Notem que essa questão, ela está falando de intemperismo. Mas se tu observar, velho, a gente tem que saber um conhecimento ou buscar assuntos interdependentes. O primeiro deles, na minha opinião, é o de regionalização do território brasileiro. Certo? Porque aqui a gente usou termos como região amazônica, região centro-oeste, né? Então, essa é a primeira analogia que eu acho que é interessante fazer. A segunda delas é das regiões climáticas no território brasileiro. Então, a gente estuda, né, em diferentes nuances, em diferentes escalas, que o Nordeste ele tem aqui uma franja mais no litoral aqui, que é onde você tem aqui o clima tropical litorâneo. Lembra disso? Lembra daquelas aulinhas lá do 7º ano que você estuda as regiões brasileiras? Então, nessa faixa litorânea aqui, a gente tem o tropical litorâneo, certo? Seguindo do litoral em direção ao interior do Nordeste, a gente entra numa outra sub-região do Nordeste, que é o Agreste, né? Que ali pega o final ali a contravertente do Planalto do Borborema, né? E depois a gente tem aqui a faixa do Sertão e depois aqui a área do Meio Norte. Então, essa faixa composta pelo Agreste e pelo Sertão, ela é mais seca, ela é mais árida, né? Então, nessa faixa, a gente tem o que a gente chama de tropical semi-árido. Beleza? E aí a gente lembra que o tropical semiárido tem chuvas escassas, mal distribuída, né? Precipitações em torno de 800, 700 milímetros por ano, diferente das outras regiões do Brasil. É a região que tem menor índice de pluviosidade no Brasil. Além disso, né, a gente também já até comentou que predomina na região do semiárido nordestino, né, os escudos cristalinos. E esses escudos cristalinos, eles dificultam a infiltração de água no solo, o que repercute na questão do ciclo hidrológico local. Inclusive, é a região que tem mais açudes no Brasil, porque quando chove, a água escoa muito rápido e depois, se o calor vem, ela evapora muito rápido. E devido às suas condições fitogeográficas, ou seja, plantas xerófilas, acicufoliadas, com raízes profundas, baixa quantidade de evapotranspiração, você tem também um ciclo hidrológico alterado em função dessas características. Por isso que aí a gente tem esse predomínio aí do semiárido como intemperismo físico. Aí, se tu pegar para comparar
o solo, né? Como eu acabei de falar, o resultado final do processo de intemperismo nada mais é do que o processo de formação de solos, né? Então, se a gente fazer a comparação do tipo de solos em A e C, a gente vai notar diferenças muito profundas, muito marcantes. Por exemplo, no solo A, você vai ter uma quantidade maior de matéria orgânica, solos mais drenados, mais lixiviados, né? Pobres em minerais. Nos solos da região C, que tem pouca chuva, pouca lixiviação, você já vai ter solos pobres em matéria orgânica, porém ricos em minerais, né? Esses minerais, galera, eles se dissolvem, eles se diluem de acordo com a quantidade de água. Por isso que o intemperismo, ele também pode ser usado para dar uma aula de biologia, mais especificamente quando você vai começar a falar da formação da vida, porque sem o intemperismo, você não teria como liberar os minerais e aí contribuir para a formação dos ciclos biogeoquímicos responsáveis também para a formação do ácido, me fugiu o nome agora da biologia, qual que é o ácido aí que permitiu a vida aí, gente, o aminoácido que fala. Esqueci aqui do termo. Mas quando a gente estuda, por exemplo, na geologia, a formação do planeta Terra, antes da Pangeia, do fim da Pangeia, né? Aquela região ali do Baía de Tex, grande parte da vida surgiu ali porque era como se fosse um golfo, né? Uma baía ali, a drenagem escorria para aquela região, né? Vertia para aquela região, chegava muito mais minerais naquela água e ali ele começou a ter reações químicas e, consequentemente, começou-se a conceber a vida com mais quantidade naquela região, tá? Beleza aí, Paulo? Deu para entender aí? Oi, tu não me estressa não, velho, eu tô gravando aqui, eu não posso falar palavrão, não. Depois eu tenho que colocar isso aqui no YouTube, eu coloco lá te xingando, mandando pra China, qualquer coisa aí, fica estranho, velho. Então aqui a resposta seria a letra B, tá, galera? Letra B, certo? Alguém tem dúvida aí? Bom, outra questãozinha do Enem aí, ó. Aqui a gente foi dado um esquema, né, um esboço do perfil aqui de uma estrutura geológica. Então você pode notar a presença da vertente, né? Então, o que a gente observa aqui? Essa vertente, nessa escala, ela pode ser usada como um divisor de água, e sendo assim, quando chove, né, há um processo de escoamento superficial para esse lado, ok? Do lado direito aí da imagem, vocês notam, né, alguns processos de ramificação, que são aqui a formação de cursos d'água, né? Fundo de vale, aqui outra, né? Você tem aqui uma microbacia, né, formada por diferentes hierarquias, né, as nascentes, até a área de drenagem, correto? Aí vem assim, ó, as características morfológicas, ou seja, do tipo de relevo do terreno, estão representadas no bloco diagrama, que mostra uma região acometida, né, sofrida por processos erosivos, decorrentes do que, gente? Então, o processo erosivo descrito aqui fica muito nítido para a gente, que tem a ver com a ação da água, né, em função do seu processo de remoção de material pela água, tá? E aí a gente entende que é uma vertente como essa, sem proteção de vegetação, o que vai acontecer? O excesso erosivo, né? Lembrando que a erosão é um processo natural, porém, quando há interferência antrópica, desmatamento ou alguns eventos extremos, isso pode ser
potencializado, intensificado, e aí gerando consequências que vão desde a perda de solo, capacidade de produção agrícola, assoreamento, e etc. Tá? Beleza? Dúvidas? Não. Questãozinha de boa, né? Bom, questão que tem um mapa aqui das unidades de relevo do Brasil, né? E aí foi dado duas letras, letra A e letra B. Professor, pergunta do Denis sobre a Tá. 2. Perguntou aí. Agora. Tá. A instabilidade do terreno se refere a quê? No caso aqui, meu nobre, a gente pode destacar, poderia estar falando, por exemplo, de algum terreno que tivesse risco de movimentos de massa, ou até mesmo terremotos que pudessem transportar, né, influenciar na movimentação de material das partes mais altas para partes mais baixas. Então, essa instabilidade do terreno também, ela pode ser dada pela questão da gravidade, né? Como a gente está falando de uma área íngreme, né? Então, a gente entende aqui, cara, que a gente tem uma declividade. E essas declividades, quando elas são superiores a 45 graus, por exemplo, elas podem interferir na dinâmica de movimentos de massa. Lembra aquelas questões que cobram assim, bota lá uma imagem de uma área urbana que tem aquele barranco caindo, as casas destruídas e tal? Está muito ligado a isso, essa questão da instabilidade do terreno. Essa instabilidade do terreno ela pode ser dada por fatores geológicos. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma região com solo argiloso, ela pode ser também relacionada com descontinuidade geológica, então você tem uma camada de material pedológico, sedimentar, com uma característica, e embaixo você tem uma rocha mais maciça, então você não tem uma gradação, né, desse processo de temperismo e tal, e isso também pode fazer com que esse material que está por cima da rocha seja mais facilmente movimentado. Então, isso depende, além da questão da gravidade, dos fatores climáticos, fatores como características geológicas, ou até mesmo intervenção antrópica sobre esses territórios, sobre essas áreas. Entendeu? Certinho aí? Massa. Então, vamos lá. Então, voltando à questão, né? Então, foi dada aqui as unidades de relevo. Lembrando que a gente está falando das unidades de relevo propostas por Jurandir Ross, né? Classificação de relevo. No caso, o relevo brasileiro predominantemente vai ser marcado pela presença de planaltos, planícies, né? E depressões. Outra coisa interessante, a gente vai ter de estruturas geológicas os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, né? Outra coisa interessante, o nosso relevo, de maneira geral, é composto por baixas altitudes, né? Isso tem a ver com a questão da longevidade, né? A ausência, né? Ou melhor, o predomínio de epirogênese em detrimento da
Gênese, né? Por isso que a gente não tem... Putz, vocês entenderam aí, né? A gente não tem montanhas como os Andes, os Himalaias, porque a gente não tem dobramentos modernos, e sim a gente tem hipirogênese, né? Etc. E outra coisa interessante para falar de estrutura geológica e de relevo é que nosso território ele é grande, de grande extensão territorial, e também composto por vários recursos minerais, que também é importante a gente lembrar, certo? Bom, vamos à questão então. As unidades de relevo indicadas pelas letras A e B são, respectivamente, né? Então, a letra A seria Planaltos e Serras de Goiás e Minas, ou seja, está longe pra caramba Goiás aqui, né? Então, não. B, aqui seria o Planalto do Borborema? Não, está aqui, ele está bem identificado aqui para vocês, certo? Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraguai, Paraná, e Depressão do Araguaia, também não, está bem fora de contexto. Planaltos e Serras do Leste, Depressão Sertaneja e do São Francisco. Então, repare bem, a resposta é essa aqui, ó, a letra C, tá? E aí, é uma questão que vai te cobrar um certo conhecimento sobre as unidades de relevo do Brasil, certo? Ah, professor, se fosse uma questão sua, você ia cobrar isso? Não, eu não faria uma questão assim, mas pode ser cobrado. Talvez a minha questão seria mais pensada da seguinte perspectiva, né? Qual o risco de acidente ou qual risco ambiental é possível encontrarmos nessas regiões? Quais problemas ambientais estão associados ao tipo de relevo, né? Por exemplo, nas áreas de Planaltos do Leste e Sudeste, é onde a gente tem vários eventos de movimentos de massa, né? Principalmente nos meses de setembro a março, período este que o clima tropical fica chuvoso no Brasil, né? O verão chuvoso, e aí você tem uma estrutura geológica formada por escudos cristalinos que vão desencadear a formação de solos argilosos. Esses solos argilosos vão concentrar água, e aí você tem essa condição pedológica, geológica, associada a um relevo mais íngreme, né? Um relevo mais acidentado. Associado a esse panorama de clima chuvoso, solo argiloso, relevo acidentado, você também soma-se a questão antrópica no processo de alteração do ambiente. E aí você tem um cenário muito profícuo ao desenvolvimento de processos de movimento de massa, e aí a gente tem que fazer as contas ambientais, econômicas, sociais, e no caso aí, muitas vezes, infelizmente, nas contas de vidas humanas que são perdidas em função disso, tá? Dúvida na questão? Não. Tendencialmente, sim, cara. Refresca aí, ô Thales. O que você não pegou aí? A questão anterior, que você explicou para o Da Daniel. estabilidade? Uhum. Pois é, mas aí você entendeu aí o processo da questão da instabilidade ali está associada à questão da estrutura de relevo, geológica, entre outros fatores? Uhum. Porque a questão ali, ela pede para identificar, vou até voltar nela aqui, ela pede para identificar a questão, na verdade, ela pede para interpretar aqui o processo de morfoescultura da paisagem, né? Então, o que falou? As características morfológicas. O que eu entendo por esse termo aqui? Como é que está sendo representado o relevo? Ou como esse relevo está sendo alterado, construído. Entendeu? Então, essa é a primeira característica aqui, que mostra que a região tem esse processo erosivo. Então, aqui também, no enunciado, a gente deu uma dica, né,
do que ele quer identificar. Então, olha só, por que essa vertente tem essa forma? Deixa eu ilustrar ela aqui de outra maneira. Eu adoro usar esse recurso. Então, vamos entender o seguinte, meu caro. Então, ó, onde está a setinha aqui, ó, essa linha amarela, você imagina que isso tudo estava na mesma altitude, correto? Correto. Então, teve um movimento de massa, formou isso aqui. Num segundo momento, o relevo ele começa a sofrer alteração. Agora, o que fez esse material sumir daqui? E o que fez, por exemplo, essas drenagens, né, que também são reflexos de processos erosivos? O que fez essa morfoesculturação da paisagem? O que alterou esse relevo? Então, a gente está identificando a ação da água. Se fosse uma região parecida com dunas, né, aquele monte de dunas de areia e tal, qual seria aqui a questão? Ação eólica. Deu para entender? Se fosse, por exemplo, uma área com um relevo mais retilíneo, ao lado de uma estrada, aí poderia ter a mesma questão aqui, colocada assim, a região foi acometida por processos, talvez não erosivos, mas seria a questão antrópica. Igual tem em beira de estrada, aqueles cortes, sabe? Então, a analogia que a gente está fazendo na questão é essa. Consegui entender. Beleza? Beleza, obrigado. Isso aí. Ô, Dirley. Oi. Uma dúvida que eu estava tendo é porque nessa parte da instabilidade do terreno, é porque, tipo assim, se caísse uma outra questão falando de instabilidade do terreno, eu estaria falando das placas tectônicas, né? Certo. Isso aí seria, tipo, um outro contexto. Sim. Mas vamos pensar, por exemplo, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o desenho tivesse um pouquinho alterado, assim, falasse que era algum lugar do Chile, da Bolívia, enfim, de algum lugar que tem terremoto. Vamos imaginar que tivesse esse contexto, e aí, em vez de ter esse processo erosivo igual está aqui, a gente poderia ter um relevo maior e até mesmo blocos, formação de blocos aqui no chão. Tá? A gente dá o nome assim, de linhas de moreia. Tá? Poderia estar relacionado a isso, a essa movimentação tectônica, né? Então, poderia causar aqui desmoronamento, bloco de rocha, e aí, a partir disso, poderia também ser um tipo de análise. Mas aqui, como o enunciado está bem claro, ó, a ideia é entender por que ela tem essa feição aqui, né? Eu entendi a sua dúvida. Faz sentido, sim. Tá? Bom, vamos aqui mais uma, né? Questãozinha da FUVEST. Como o nosso nível não é baixo, né? Aí está assim, no Brasil, várias cidades registram ocupação irregular de encostas em áreas sujeitas a deslizamentos. Olha a diferença da questão, gente. Vou até fazer essa comparação para vocês aqui. Ó. Lembra que eu comentei da questão aqui sobre movimento de massa, etc? Está vindo a próxima questão. Olha só, a questão da Mackenzie e agora a questão da FUVEST. Então, vamos pegar aqui o nível de complexidade aqui. Aí está assim. Várias cidades registram ocupação irregular, típico do território brasileiro, né? O nosso processo de urbanização desordenado, rápido, intenso, né? Eu comentei com vocês que 82% dos imóveis no Brasil são irregulares, porque não tem nenhum tipo de assessoria técnica, né? São o que a gente chama de autoconstruções. Então, em função disso, os problemas relacionados à movimentação de massas em áreas urbanas fica mais intenso ainda, fica mais perigoso, né? Aí está aqui falando justamente disso, que é a questão dos deslizamentos de terra ou escorregamentos. O IPT trabalha no levantamento, no mapeamento, recuperação e estabilização dessas áreas de risco. Um exemplo desse trabalho foram aqueles executados desde a década de 70, referentes ao deslizamento dos morros de Santo e São Vicente.
cuja região é acometida há tempos por esses problemas, né? Então, se você pegar geograficamente falando, onde que está essa região? Está aqui nessa letra A, mais especificamente mais próximo ao litoral, né? Então, né? Inclusive com a ocorrência de vítimas fatais. Para investigar o deslizamento de terra nas áreas serranas tropicais brasileiras, mais um termo que a gente poderia lembrar aqui, né? O Instituto realizou levantamentos. Olha as características topográficas, geológicas, geomorfológicas, estudando a distribuição dos tipos de vegetação e as categorias de ocupação urbana. Então, você vê que até mesmo o enunciado ele já deixa claro para você o seguinte, que para identificar esses problemas, as causas e promover a prevenção desses escorregamentos, esses movimentos de massa, você não pode partir só de um único ponto de vista, só de uma análise, mas sim de uma análise multifatorial, que vai desde questões geológicas, pedológicas, vegetais, climáticas e, por fim, humanas, ligadas ao processo de uso e ocupação do território. Né? Aí tem aqui um exemplo, né, das cicatrizes. Então, isso aqui são áreas que esboço que mostra a movimentação do material decorrente do processo erosivo e movimento de massa. Aí vem aqui, ó, baseado nas informações na figura, né? Você vê aqui a estrada também cortando talude, que também é outro problema, né? Corte para construir a casa. Aí você vê também os detalhes que acho interessante. No desenho está destacando a presença da rocha, e aí você tem a descontinuidade da rocha, do solo e da rocha, né? Então, vamos ver aqui. Baseado nas informações do texto na figura, é correto afirmar as características topográficas, geológicas, geomorfológicas de uma área de risco estão naturalmente ligadas aos escorregamentos, sendo que as estradas de terra minimizam a ocorrência, né? Isso está errado, por quê? No próprio texto está falando aqui uma coisa ao contrário, né? Processo de ocupação aqui, então, o letra A está errado. Alguém tinha marcado ela? Não, né? B. A ocorrência de escorregamento é causada pela ação humana, cuja ocupação de encostas provoca empobrecimento do solo, que acaba sendo mobilizado pela diminuição da fertilidade. Olha só, aqui está falando que a queda desses movimentos de massa está ocorrendo pela diminuição da fertilidade do solo, que por sua vez é acometido pela ação humana. Né? Então está errada essa parte aqui, final aqui. Tá? O problema da ocupação de encostas e risco de escorregamento inclui o contato entre a rocha e o solo, cuja facilidade de deslizamento é aumentada em função da inclinação do terreno e pela maior incidência ou ocorrências de chuva. Essa aqui está ok. Deslizamento de terra fazem parte do conjunto de fenômenos naturais pontuais e incomuns na superfície da crosta terrestre, portanto, não participam da estrutura do relevo. Pô, então quer dizer que isso aqui não tem nada a ver com a forma do relevo? Mentira, né, gente? A intensidade disso, o volume, as condições ambientais vão mudar o relevo ainda de maneira muito mais acentuada. Né? Os escorregamentos são causados em especial pelo fato do solo tornar-se mais leve que a rocha subjacente, que está abaixo, né? Durante as chuvas prolongadas de verão, facilitando o deslizamento ao longo da encosta pouco ou nada inclinada. Ou seja, está falando que vai ter mais inclinação aqui na questão das áreas mais planas. Então, a nossa melhor resposta seria a letra C. Certo? Certinho, certinho. Bom, a número 5, né? Também é uma questão ambiental. Que fala sobre os corredores, né? Já é uma questão mais ligada à biogeografia. Mais especificamente, no final dessa matéria, a gente costuma trabalhar algumas questões sobre isso.
e principalmente dentro daqueles vários conceitos que a gente pode relacionar a questão ambiental, principalmente relacionando com as florestas, com os biomas, são os serviços ambientais que essas áreas oferecem para a gente, né? Então, você tem aqui o momento 1, momento 2, momento 3, né? Então, você vai notando aqui, isso aqui a gente fala de análise da paisagem. Então, o que a gente nota aqui? O aumento do desmatamento e a fragmentação dos habitats. Então, cada área dessa de floresta, né, que antes era mais integrada, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos imaginar que a Ana Clara virou bióloga e está estudando os monocarvoeiros, muriquis aí, do Parque Estadual do Rio Doce, do Caratinga, aquelas regiões que têm a maior reserva dessas espécies no estado de Minas. Então, ela entende, né, que ao longo do tempo, onde tinha as conectividades das florestas, as espécies se interagiam umas com as outras. Então, geneticamente falando, você tinha uma maior diversidade ecológica, né? Ok. Só que a agricultura, a pecuária, o desmatamento foi acontecendo, o que foi gerando aí na prática, né? Então, foi criando isolamento. Então, você está tendo aqui, ó, essa área que era integrada, ela é descontinuidade, ela tem uma descontinuidade. Então, as espécies vão ficar restritas aqui, outras aqui, então você vai tendo essa fragmentação. Ao longo do tempo, isso pode gerar problemas biológicos sérios, né? E aí, considerando essa perspectiva, né, da fragmentação da paisagem, está assim, a preservação ambiental, né, considerando os conhecimentos de preservação ambiental, uma medida para minimizar os impactos dessa situação. Qual que é a situação que está sendo descrita aqui, gente? Basicamente o desmatamento, correto? Eu nem vou entrar nas cimeiras de que causa isso, se tratando de um bioma como a Mata Atlântica, o Cerrado, etc. Né? Mas aí a gente tem que lembrar que uma das coisas interessantes para conectar essas áreas, né, para amenizar essa dispersão, seria a formação de corredores ecológicos, porque a partir deles vocês poderiam formar áreas de conectividade dessas espécies, né, e integrando melhor esses ambientes. Outra coisa que também a gente poderia lembrar aqui é o papel das áreas de preservação permanentes, né, principalmente aquela nos entornos dos grandes, dos rios, das nascentes, né, mas principalmente dos rios, que vão ajudar a integrar essas áreas também, tá? Então, seria aqui a letra E, formação de corredores ou implantação de corredores ecológicos. Dúvidas? Não, senhor. Sussa, né? Questão trabalhada com vocês. Não sei se vocês lembram disso aí. Lembro. Nós vimos também em geografia em biologia uma semana para trás, hein? Biologia, inclusive, eu até tinha escrito um projeto sobre biogeografia de ilhas, né? Porque, por exemplo, olha só que coisa interessante. Tu pode analisar isso dentro da perspectiva dessas áreas florestais urbanas, né? Assim como, por exemplo, lembra da Floresta da Tijuca no Rio? E toda a função ecológica que ela pode desencadear. Deixa eu entender essa pergunta aqui, brother. Peraí. Vamos lá. São duas coisas distintas aí. A ilha de calor é aquele aumento da temperatura, né? Você tem um ambiente urbano, onde você tem as áreas densamente povoadas, né? Com as indústrias, as áreas urbanas, etc. E aí você tem menos árvore, né? E aí você tem as áreas periféricas que são constituídas por menos construções, mais espaçamento e mais vegetações. Então, se tu pegar a temperatura média
de uma cidade, vamos pensar em Patinga, tá? E aí fala que a média de temperatura é, vamos colocar aqui 25 graus, por exemplo, tá? Essa é a média, correto? Só que, quando você vai analisar em alguns contextos, como, por exemplo, o centro de Patinga, que seria uma área mais densamente povoada, mais alterada, mais antropizada, digamos assim, a temperatura média lá vai ser 2, 3, 4 graus acima. Tá? Então, a média lá vai ser, vamos colocar aqui, 28 graus. Já nas áreas periféricas, por exemplo, nos bairros mais afastados, as áreas mais arborizadas, com menos fluxo de veículo, etc., a temperatura pode ficar até abaixo da média. Vamos colocar aqui 1 grau a menos. Tá? Então, o que explica, o que está se configurando aqui? Isso aqui é o que explica o conceito de ilha de calor. Entendeu aí dentro, Daniel? Isso é a ilha de calor. Agora, essa ilha de calor ela é desencadeada por quê? Por causa das alterações constituídas no ambiente. Tá? Então, você tem a poluição, você tem a questão das edificações, né? E essa ilha de calor, ela tem um conceito que a gente trabalhou, que é, dentro da climatologia, né? Que é a questão do albedo, né? Albedo, que é a capacidade de... capacidade de quê mesmo? Ah, tá, de absorção da radiação eletromagnética. Tá? Então, a gente sabe que as árvores, as águas, solos, têm uma capacidade diferente de absorver ou de refletir radiação eletromagnética se comparado com as áreas urbanas, certo? Aí, olha só, como a gente falou disso também, né, da questão do fluxo de energia, das consequências disso, no caso da formação das ilhas de calor, no segundo ano a gente trabalhou um projeto sobre urbanização, uma atividade, que falava da promoção de telhados verdes, né, que era uma forma de você absorver a radiação de uma maneira menos incisiva, menos intensa, né, até porque as plantas convertem essa energia eletromagnética em energia química e, consequentemente, reduzir o gasto, por exemplo, com energia para refrigeradores, ar-condicionados e tal. Tá? Ó, uma outra coisa que a gente pode lembrar desse efeito ilha de calor é na dinâmica do microclima local, o que pode acontecer um aumento de chuvas. Tá? Ora bem, mas como assim, professor? A evaporação e até mesmo a evapotranspiração nessas áreas, elas vão ser mais ou menos intensas. Elas vão ser mais intensas. Por quê, meu Deus? Porque a temperatura é maior aqui, criatura. É física isso aqui. Já nas áreas que tem menos calor, a evapotranspiração é menor. Então, dentro de uma cidade, salvo as suas proporções, você pode, por exemplo, entender por que chove mais no centro de Patinga em alguns contextos do que nas áreas periféricas. Entenderam? O terraceamento tem a ver com a questão para controlar o processo erosivo. Então, são modelos de intervenção humana para poder controlar a erosão. Por quê? Quando chove, em vez da água escorrer rapidamente, os degraus aqui, que são usados, por exemplo, para a lavoura de rizicultura no Himalaia, por exemplo, eles vão diminuir a força da água, diminuir a erosão, preservar solo e manter a agricultura produtiva. Então, é outra questão aí diferente. Certo? Beleza? Isso. Terraço verde, telhado verde, pintar telhado de branco, tudo isso são coisas que vêm sendo discutidas para amenizar os efeitos da questão da chuva.
Beleza? Beleza, 100%. Certo. 110%. Ah, que beleza, velho. Assim, Thales, na verdade, aluno do Dirley é 300%. Exatamente. Tá bom, ok. É isso aí. Beleza. Tá certo. Tá certo. Depois que inventaram o gin e o vinho, meu cara, eu não tenho problema de autoestima. Bom, vamos lá. Limita um pouco solidão. Questão do Enem aí. Ó. O ganhador do prêmio Nobel, Philip Fernandes, já alertava em 2004 que, como consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o Sudeste durante a temporada das chuvas, né? O que reduziria a água de chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. Né? Então, o fator representando no texto para o agravamento da seca no Sudeste está indicado redirecionamento dos ventos alisos, né? Não redução de volume de rios voadores, certo? Deslocamento de massas de ar polares, não. Ô, gente, olha só, galera, essa questão ela é interessante. Veja bem, essa mudança da direção dos ventos, ela até pode ocorrer com a mudança de temperaturas. Eu expliquei para vocês os mecanismos que fazem os ventos se deslocarem, né? Então, basicamente é o quê? Temperatura e pressão atmosférica. Se a temperatura do planeta está passando por mudanças, a gente até poderia considerar algo do tipo, né? Então, quer dizer o seguinte, professor, então quer dizer que aquelas áreas de células de Hadley, né? Aquelas células de convecção que a gente tem espalhadas no planeta, elas podem sofrer alteração? Digamos que sim. É lógico, que é uma coisa meio complicada para a gente modelar e tal, mas sim. O melhor exemplo disso seria o próprio efeito do El Niño sobre as chuvas em épocas distintas aí. No entanto, uma coisa que está muito clara no texto aqui para vocês, né, e aí a gente tem que fazer essa leitura, é isso aqui, ó. Desmatamento, Amazônia. E aí a gente lembra que a Amazônia é úmida, não é porque ela está na linha do Equador, é porque ela está composta por uma massa vegetal muito grande, floresta densa, perene, fechada, latifoliada, né? Que contribui com um alto índice de evapotranspiração. Então, aqui a gente lembra que uma árvore ela vai mais do que produzir oxigênio, alimento, vai mais do que produzir madeira, fruta, fibra, matéria, enfim, ela tem serviços ecossistêmicos ou ambientais que muitas vezes passam longe dela ali. Então, repare, uma chuva do interior de São Paulo pode ficar menos ou mais intensa, dependendo da questão da Amazônia. Então, é por isso que a gente está destacando a letra B. Tá? Beleza? Ok. Tranquilo, tranquilo. Outra questãozinha da FUVEST aí, né? Ó, o processo de desertificação é definido como a degradação ambiental e socioambiental, particularmente de zonas áridas, semiáridas e subúmidas. Gente, eu preciso saber exemplos disso aí, geográficos? Sim, criatura. Né? Me dê um exemplo de uma zona árida, os desertos. Me dê um exemplo de uma área, por exemplo, semiárida. Você tem o Nordeste no Brasil, né?
subúmida. Vamos pensar, por exemplo, aí uma faixa de transição como as estepes, né? O Sahel na África, são exemplos aí, geralmente formado por vegetação arbustiva, estepe, então tem que se analisar isso, né? Resultante de vários fatores e vetores, incluindo as variações e alterações climáticas e atividades humanas. Dentre as medidas mais adequadas para a mitigação dos efeitos da desertificação, encontram-se, né? Então, no caso aqui seria a prevenção, a recuperação, a reabilitação de terras parcial ou totalmente degradadas com a recomposição de espécies nativas. Aí eu vou citar alguns exemplos, né? A grande muralha verde do Sahel, né? A região do oeste da China também são áreas que vêm sendo trabalhadas para revitalização de vegetação como forma de conter o processo de desertificação. E aí eu preciso também lembrar das consequências do processo de desertificação, né? Dúvida nisso? Uma vez que a gente até trabalhou uma questão da PUC sobre esse tema, né? Que é a questão da fome, pobreza, né? Aumento dos refugiados, e por aí vai. Certo? Certo. E aí? E essa questão de sociologia aí, como é que ficou? A gente tem aqui um cidadão norte-americano, desperta num leito construído segundo um padrão originário do Oriente Próximo, mais modificado na Europa setentrional, antes de ser transmitido à América. Que Torre de Babel sai de baixo dos cobertos feitos de algodão, cuja planta se domesticou na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomados de empréstimo por espera, prato feito de uma espécie cerâmica inventada na China, a faca de aço de liga feita pela primeira vez na Índia do Sul, o garfo inventado na Itália, a colher original de um romano, vem de um original romano, né? Então, lê-se notícias impressas em caracteres inventados pelos semitas, material inventado na China, né, que é o papel, e por um processo inventado na Itália, né, na Alemanha pelo Gutenberg. Então, a situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da assimilação de valores de povos exóticos, ou seja, por exemplo, a Europa começou a reproduzir hábitos dos aborígenes, por exemplo. Eu posso falar isso? Né? Não. Experimentação de hábitos sociais variados? Também não, porque, na verdade, a forma como esse indivíduo norte-americano tem passado por essas diferentes nuances aí, ele não foi procurar isso, ele não está indo experimentar isso. Na verdade, isso vem sendo acumulado a partir de um tempo histórico e de processos, né, que vão desde a integração econômica, a interdependência dos lugares, a globalização, dominação e conquista de povos menos desenvolvidos militarmente. Então, isso tudo vem sendo incorporado, né? Então, também a letra B não. Recuperação de heranças de antiguidade clássica, então quer dizer que a gente está enaltecendo essas culturas antigas, né? Também não. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Valorização do comportamento de grupos privilegiados? Não. Se você falar que a gente está falando de Índia, China, né?
São povos privilegiados hoje? Não, né? Então, seria aqui a letra B, né? Letra D. É isso, velho. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Dúvida aqui? E aí, Eu tava achando que era C, só que eu entendi porque que é D. você entendeu, né? Por isso que a leitura faz diferença aqui. E aí, cara, olha só, aqui a gente está trabalhando o termo cultura, né? Cultura é aquilo que diz respeito a saberes que os indivíduos têm. Então, todo indivíduo que sabe algo, ele tem cultura, né? Agora, essa cultura, ela pode ser propagada de várias formas. Você pode pensar naquela aula de socialização que você aprende as coisas dentro da sua família. Você pode pensar em valores, comportamentos que são aprendidos por diferentes instituições, por diferentes grupos sociais, né? Então, dependendo, por exemplo, um índio vai aprender ao longo do tempo tais coisas, o quilombola vai aprender ao longo do tempo tais coisas, e assim por diante, né? Assim também como a gente pode pensar que um indiano, né, lá da região de Punjab vive de um jeito diferente do cara do sul, e assim por diante, né? Agora, o que está no excerto, basicamente, é uma acumulação de conhecimento, de saberes, que vem sendo dado ao longo do tempo. E aí, como é que eu lembro, como é que eu faço a leitura dessas fusões aqui? Cara, lembra da história lá de Marco Polo, que vai lá para a Ásia, Japão, China e tal? Aí ele volta com trigo, com macarrão para a Itália. Aí hoje, por exemplo, quando se fala em macarrão, fala da Itália, mas quem inventou isso foi lá na Ásia, né? Entendeu como é que essas coisas vão sendo perpetuadas, né? Imagina se não fosse a Alemanha com a questão da tipografia lá, o que seria dos jornais hoje? Então, são coisas que a gente vai incorporando ao longo do tempo. Se a gente pegasse a realidade brasileira, por exemplo, o ato de você tomar banho todo dia, né? Apesar de ter gente que não tem esse hábito, né? Mas isso é tributado dos índios, né? Essa é uma situação. Por exemplo, o fato de você comer feijão e não comer, por exemplo, sei lá, grão de bico, né? São coisas que a gente foi incorporando, foi fundindo ao longo do tempo e criando essa cultura que a gente tem hoje, certo? Então, são coisas que a gente tem que lembrar aqui. Outra questão aqui, né? A África também já serviu com pontos partidas para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, né? Um príncipe em Nova York, Ace Ventura, um maluco na África, a África é um lugar cheio de tribos doidas, rituais de desenho animados. A animação O Rei Leão da Disney, o mais bem sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos, né? A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e de seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Então, olha só o que está falando aqui no excerto, né? De uma reprodução cultural que foi criada por um ponto de vista diferente do da África. Então, ou seja, eu estou criando um filme que fala da África, mas que não foi criado pela África, e isso condiciona a uma leitura ou a uma representação que às vezes é diferente. Notem, se você conhece esses filmes aqui, mostra lá a África atrasada, tribal, etc. Não sei se vocês já viram esses filmes aqui. Esse filme aqui, Um Príncipe em Nova York, é uma comédia bem legal. Eu já devo ter visto umas 500 vezes, né? Principalmente quando fala da questão do cabelo, né? Outra coisa também legal nesse filme é a questão racial, porque no filme, né, alguns personagens
negros nos Estados Unidos têm a cultura de alisar o cabelo, né? De alisar o cabelo, né? E aí o personagem do filme, o Ed Murphy, ele chega no salão de cabeleireiro com o cabelo dele crespo, né? Mas com um rabo de cavalo, ele fala, eu quero um corte de cabelo igual ao do americano, né? E aí o cara olha para um lado, olha para o outro, vai lá e corta só o rabo de cabelo do cara e fala que é o corte, né? E aí tem personagem que não, ele usa o cabelo alisado artificialmente. Então, a gente pode também pensar nessas leituras quando quem for assistir o filme ver isso aí, tá? Aí tem assim, né? Qual que seria aí a questão da resposta? A história, a natureza, o exotismo e as culturas, sociedade e economia, o comércio, a diversidade e a política? Então, no caso, seria o exotismo, né, e a cultura. A gente parte de um pressuposto de algo que é diferente, mas ao mesmo tempo que é diferente, ganha alguns contornos, né, que por alguns podem ser até pejorativos, podem ser difamatórios e tal, onde você tem uma orientação antagônica, ou seja, o filme de Hollywood vai representar a forma como ele acha que tem que ser representado a África. E a realidade, por exemplo, fica omitida, fica ocultada, né? Se vocês assistiram o filme o Pantera Negra, né? O que ele tenta fazer, na verdade? Né? Se você assistir esses filmes que estão falando aqui, depois assistir o Pantera Negra, vocês vão ver uma diferença na tentativa de representação do continente africano. No entanto, né, é uma tentativa de criar ali uma visão que, de certa forma, parece até um pouco utópica, na verdade, né? De ter uma sociedade africana muito mais evoluída do que o resto do mundo. Isso chega a ser uma visão utópica nos cenários atuais, certo? Dúvida aí? Sem dúvidas. Ok, então estou dando uma reforçada nessa questão cultural hoje. Bom, a língua de que usam, né, por toda a costa, carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, não tem lei, nem rei. E é essa a maneira que vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, né, que vulgarmente chamamos de Brasil. A observação do cronista português Pedro de Magalhães, de Ganda, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o quê? Uma simplicidade da organização social das tribos brasileiras, a dominação portuguesa imposta aos índios, do início da colonização, a superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena, né? A incompreensão de valores culturais indígenas pelos portugueses e a dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado, né? Então, qual seria a resposta aí para vocês? Então, seria ali a incompreensão de valores culturais, socioculturais indígenas, pelos portugueses. O que a gente pode resumir numa palavra, né? Etnocentrismo, certo? Beleza? Beleza. Vocês já viram o outro exercício que eu mandei já? O outro é o que você mandou ontem? É.
Ó, Dirley, esse daí, infelizmente, eu vou ficar te devendo pra hoje, que foi meio Não, mas não é corrido. para hoje, não. A gente vai Ok. fazer. A gente vai pega para a próxima semana, né? Então beleza, beleza. Aí vamos falar um pouquinho aqui dessa relação entre o indivíduo e a sociedade aqui, na visão daquelas correntes de pensamento que deram início à sociologia, né? Que aí a gente vai lembrar dos clássicos aí da sociologia. Assim, né? Dentro da sociologia, que a gente estuda a base dela lá em Auguste Comte, né, com o positivismo, depois a gente chega nas aquelas transformações da sociedade dadas pela Revolução Industrial, Revolução Francesa, Primavera dos Povos, né? E esse conjunto de transformações da sociedade ao longo do século XVIII vão gerar a necessidade de você estabelecer novos contornos, novas dinâmicas para a organização da sociedade. Então, torna-se necessário pensar uma ciência que pudesse responder a essa nova demanda, a essa nova realidade que se afirmava diante daquele conjunto de transformações técnicas, científicas, econômicas, culturais em voga, né? Aí, cria nesse cenário aí uma forma de uma dialética, uma dicotomia, né, entre a relação entre estrutura social e a ação do indivíduo. Aí vem assim, o indivíduo pode determinar suas ações ou a sociedade impor padrões, ideias e valores inescapáveis, né? Há diferentes formas de pensar a sociedade, vai tentar responder isso de maneiras distintas, né? A questão da sociedade aqui se utilizar dos meios de coerção social, por exemplo, o que seria isso, né? Eu, indivíduo, cidadão, indivíduo, ser social, morador de uma cidade, né? Dentro de um estado, nação, um país, essa situação na qual eu me encontro vai ter como contrapartida uma série de mecanismos, uma série de regulamentações, leis, regras, normas, etc., que vai coagir, ou que vai me coagir a agir de acordo com os preceitos defendidos pela sociedade, ou seja, os meios de coerção social. E essas formas como eu me condiciono, né? Por exemplo, se eu pegar o carro e avançar no sinal vermelho, andar acima do limite de velocidade, eu estaria indo contra estruturas que foram previamente pensadas para regulamentar a ação dos indivíduos, né? E aí essa estrutura social vai ser repleta por regras que vão estar controlando as ações humanas. Então, isso começa a ser pensado de uma forma mais proeminente a partir de alguns teóricos, né? Você tem aí a ideia de uma ação individual, né, que é diferente aí, que é condicionada, que é subordinada aos elementos de coerção, né? Por exemplo, um bairro em Santa Catarina, na região de Florianópolis, né, estava tendo um problema com o alto índice de travestis e também prostituição. E aí tentava acabar com aquilo, não conseguia, né? O que a comunidade do bairro fez? Começou a pegar máquina fotográfica, telefone celular, sair ali à noite e fotografar os carros e as pessoas que iam lá procurar esse lazer, digamos assim, com os travestis. E aí eles começaram a colocar placas falando, olha, se você vier aqui
procurar uma travesti aqui, você vai ser fotografado e a gente vai divulgar em redes sociais. Ou seja, a partir de então, as pessoas sumiram das ruas do bairro procurando os travestis, promovendo ali a prostituição. Ou seja, a ação da comunidade do bairro para poder acabar com a prostituição no bairro foi o que a gente chama de uma coerção, né? Foi um ato coercitivo que mudou a ação do indivíduo, né? Muitas vezes essas ações elas podem ser feitas de maneira branda, com sentimento, convencimento, né? Também pode-se lembrar de uma forma de pensar o poder ou as relações de poder dentro dessa perspectiva, né? Bom, na perspectiva clássica da sociologia, você vai ter dogmas como a sociedade determina os indivíduos, o que o Durkheim vai chamar de fato social, né? Então, a organização de uma sociedade pode ser dada por fatores decorrentes de uma ação mecânica, por exemplo, aquelas sociedades menos evoluídas tecnicamente, os povos tribais, são muito dependentes de, por exemplo, rituais, tradições culturais, etc., né? São estabelecidos nesses níveis em um determinado tipo de fato social. Em contrapartida, você vai ter aqueles povos mais desenvolvidos, né, digamos assim, tecnicamente falando, como as sociedades mais complexas, que vão ser chamadas ali, ou organizadas a partir de um que a gente chama de solidariedade orgânica, né, em que se vai ter um nível maior de complexidade de relações sociais, né. Outra aqui, você vai ter a sociedade compreendida como resultado da ação dos indivíduos, né? Então, aqui já entra na perspectiva weberiana, né? Alguns autores brasileiros usaram essa perspectiva para estudar a formação do Brasil, como é o caso do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que vai dar um peso maior à ação social, né? Seja ação social, ação racional emotiva, né, cultural, a forma como esses elementos interferem nas relações, nas ações humanas, né, e aquelas que vão ter ali uma sociedade marcada pela contradição. Contradição, nesse caso, a gente vai lembrar da questão marxista, né, que coloca a sociedade como um processo de resultado de processos produtivos, né, associado ao que a gente chama de materialismo histórico, e isso aí é resultado da acumulação, né, dos processos produtivos, do trabalho, né, e isso vai gerar também uma série de contradições. Então, dentro dessa perspectiva clássicas que a gente está comentando aqui, lembrando, né? Você tem aí a primeira do Durkheim, que vai falar da questão do fato social, no qual as regras, os hábitos, os comportamentos que são dados por uma sociedade, né, que são estabelecidos por uma sociedade, elas vão ser importantes para promover a ação individual, né? Quando você respeita as leis, as regras e tal, é porque você tem um fato social que está condicionando aquele conjunto de fatores que organizam a sociedade. Então, a partir disso, você vai respeitar esses ritos, esses dogmas, essas leis, né? Então, elas vão ser também exterior, né? Porque ela parte do todo para o indivíduo, não do indivíduo para o todo, né, para a sociedade. E se tem também o que a gente chama de solidariedade social, que eu acabei de explicar, né, ou seja, que é a forma como os indivíduos vão se estabelecer, vão manter laços, relações, né, dentro de uma dada coletividade, ou seja, dentro de uma dada sociedade. Então, muitas vezes você vai repetir lá esses laços, manter essas relações por práticas repetitivas, como, por exemplo, a questão dessas tribos indígenas, que ela apresenta ali,
Ou então, em algumas sociedades mais desenvolvidas tecnicamente, mais complexa, né, você vai ter o que o Durkheim chama solidariedade orgânica, né, que vai construir uma sociedade marcada pela interdependência. Ou seja, você vai ter uma sociedade funcionando, mas que há, de certa forma, uma integralidade entre os indivíduos. Então, eu dependo de vocês, vocês dependem dos terceiros, e assim por diante. E aí, quando você tem esse equilíbrio, né, se dá o processo de funcionamento da sociedade. Quando esse equilíbrio começa a ficar em risco, quando você começa a ter problemas, quando você começa a quebrar essa corrente, o Durkheim vai falar que a gente vai entrar num estado de anomia, né, que ele via a sociedade como um corpo, né, então um corpo dotado ali de sistema respiratório, sistema nervoso, sistema respiratório, etc. Então, um depende do outro. Então, quando um desses sistemas entra em colapso, o todo vai também correr risco de funcionamento. E aí ele chama esse quadro de desarmonia, né, de estado de anomia, o que pode levar ao risco da coerção social. E aí você pode ter, por exemplo, o que a gente chama de manifestações sociais, reivindicações, né? Se a gente pegasse um exemplo aqui interessante, olha só, tem o movimento do sem-teto sair em Patinga, né? O que o Durkheim ia falar desse movimento? Ele ia falar o seguinte, olha, isso aí parte do pressuposto de que a sociedade está ficando desequilibrada, ou seja, né, você tem gente que tem muita coisa, tem gente que não tem nada, vamos pensar na moradia, e essa diferença está gerando um estado de anomia, que é o quê? Essa estrutura que estava pré-concebida, ela começa a entrar em risco de se manter. E aí surgem os movimentos, que aí depois pode levar ao colapso, ao fim de sociedades. Certo? Dúvida em relação a isso? Nenhuma. Não. Ô, professor, depois manda esse slide pra gente, por favor. Vocês não têm acesso ainda, Se não? você mandar o link da aula, é bacana. Eu mando, tá tudo no YouTube, brother. Eu coloco isso tudo no YouTube. Inscreva no meu canal. Famoso Indirley, melhor professor de geografia. Ah, eu esqueci, velho. Eu esqueci de pegar minha sobrinha e fazer uma vinhetinha para mandar escrever no canal, que ela ia, né? Ela ia fazer uma vinhetinha para mim, depois eu vou pedir, eu vou mandar para vocês. Mas eu tenho colocado as aulas lá, cara. Pois é, boa, vou pedir para ele. Verdade. Ô, Dirley, que você tem que falar no começo de cada vídeo aqui, ó, gente, ó, se inscreve, curte, tem que falar essas coisas no começo de cada vídeo, Dirley. Senão o povo esquece. Tá bem, eu vou parar de dar aula, eu vou mexer só com isso, tá? Bom, tá, o Weber, né? O Max Weber, né? Ou Weber, dependendo da pronúncia, ele vai colocar o seguinte, né? Ele já vai tentar propor uma análise, né, de que os indivíduos determinam a sociedade, né? Diferente do Durkheim, ele vai inverter um pouco as coisas. E aí ele vai trabalhar uns conceitos de referência para a gente entender isso, que é o conceito de ação social. Então, eu, enquanto indivíduo, ao transitar na sociedade, eu vou estabelecer uma ação social. Essa ação social, ela pode variar. Ela pode ser motivada por práticas seculares, né, que os meus antepassados vêm reproduzindo e eu continuo a reproduzir. Um exemplo disso, por exemplo, eu sou católico e os meus antecedentes todos são católicos. Então, isso na visão do Weber seria uma ação social tradicional. Por quê? Porque eu reproduzo ali hábitos, comportamentos que estão diretamente ligados a práticas tradicionais, costumes, hábitos recorrentes, certo? Afetiva, né?
Porque eu parto do princípio que algum estado emocional meu foi usado como premissa para poder estabelecer essa condição aí, né? Ou a racional orientada em valores, que é determinada pela crença, né, consciente em um valor importante para o indivíduo. Ou aquela orientada a fins, né, no qual você vai ter uma destreza, uma racionalidade, digamos assim, que aí você vai estabelecer os fins, objetivos, e organiza os meios necessários. Então, você vai partir de uma relação entre início, meio e fim para atingir um determinado fim, um determinado objetivo, né? Aqui está um exemplo, né, da Lei Maria da Penha, que foi dada aqui, né, como uma ação social, né? Agora, as reivindicações dela, né, da questão da luta, ali, da questão do movimento em si, foi uma ação racional orientada em valores. Por quê? Né? Porque ela tenta, né, mudar o status quo vigente. No caso aqui, a gente poderia falar da violência contra as mulheres, o machismo, entre outros. Tá? E aí, você tem o Karl Marx, né, que foi o mais precoce deles, né, no caso, né, e aí ele vai pegar ali o contexto do econômico, capitalista, e vai pensar o seguinte: bom, primeira coisa, para eu entender a sociedade, eu preciso definir ali quem compõe ela. E primeiro que ele vai falar, né, ele vai falar em classe social. E aí, dentro dessa classe social, você vai ter os indivíduos, né? Então, a sociedade ela é composta por várias classes, e cada classe vai ter ali determinados níveis de status, importância, riqueza, etc, etc. Então, no final das contas, né, ele vai pensar de uma maneira mais simplista, digamos assim, que a sociedade vai ser dividida entre donos dos meios de produção e quem trabalha para os donos dos meios de produção. Empregados e trabalhadores. Empregadores e trabalhadores. Né? Empregados. Né? E aí, ele parte da premissa que a luta, né, que a sociedade deve acabar com essa distinção e, principalmente, tornar-se efetivo na sociedade a ideologia ou a orientação preconizada pelo trabalhador. Por quê? Porque, segundo ele, a sociedade, em grande parte, mantida pelos trabalhadores, mas eles não têm hegemonia no processo produtivo, eles não têm hegemonia na questão do capitalismo, porque eles são explorados, e cria-se nesse cenário uma falsa consciência, uma falsa ideia, né, de que a sociedade é mantida por direitos, por oportunidades e tal, uma vez que há uma nítida e clara relação de contradição, né? E aí, essa é a perspectiva que a gente vai trabalhar aqui. Alguma questão? O Durkheim não divide o fato social dele igual o do Weber, não? Na verdade, ele vai, o Weber ele vai se pautar na ação do indivíduo. O Durkheim ele já vai pensar na situação da sociedade, como ela interfere no indivíduo. Tá, entendi. Entendeu? Então, seriam formas distintas, né? O Durkheim ele vai pensar o seguinte: Lucas, você estuda, você usa roupa, você vai para a igreja porque a sociedade te ensina, te incita a fazer isso, né? Aí o Weber ele vai pensar o seguinte: Lucas, as suas ações podem interferir no fato de você ir para a igreja ou não, de você alimentar ou não, de você fazer jejum na época do Ramadão ou não. Aí ele parte desse pressuposto, né, da ação do indivíduo sobre a sociedade. E o Durkheim seria um pouco diferente,
Entendi. Aqui, no caso, aqui, algumas correntes mais atualizadas, mais contemporâneas, digamos assim, vai tentar pensar de forma diferente, né? O Norbert Elias, né, ele vai desenvolver o conceito de hábito, né, no qual ele vai falar o seguinte, olha, as formas de como eu penso, como eu ajo, né, estruturam a sociedade e expressam também a forma como aqueles indivíduos enxergam a sociedade. Vamos pensar um pouco a sociedade indiana, né? Aqueles comportamentos, aqueles hábitos e tal, aqueles problemas que refletem, que são refletidos, que são apresentados na sociedade indiana, de certa forma, é relação direta dos indivíduos. Vamos pegar aqui no Brasil, vamos tentar entender o Norbert Elias com um problema muito simples para a gente ver aqui, a questão do racismo, né? Por que eu falo que o Brasil é racista? Porque o comportamento de grande parte das pessoas, percebidos ou não, defendidos ou não, etc., refletem, vão estabelecer na sociedade esse reflexo individual, né? Quando eu falo que a gente é machista, né? A sociedade brasileira é machista, porque a gente tem esse caráter, né? Então, são ações individuais que vão refletir essas características da sociedade. Não sei se deu para entender esse exemplo aqui do Norbert Elias. Tá? Então, a gente para aqui no Giddens, né? E a gente partir para outra aí. Beleza, galera? Aí a gente continua, então, na próxima.